De não viver rotina. Ah, sim, aí eu venho de uma família muito católica, né? Muito tradicional ali, praticante, muito católica. Eu era muito apaixonada por uma comunidade do interior de São Paulo, chamada Comunidade Canção Nova. Era não, né? Ainda sou. Ainda sou. E aí eu tava numa fase que eu sentia uma vontade muito grande de viver a experiência de deixar tudo e viver esse modo de vida que eles vivem, que é viver da providência, que é não ter salário, não ter conta bancária, não ter nada. Hoje, olhando para trás, assim, eu fico pensando que é loucura. Como que uma pessoa, eu tinha 24, 25 na época, deixa o emprego, fecha a conta bancária, entreguei tudo para ir viver da providência, né? Sim, num lugar totalmente desconhecido, totalmente... Mas antes disso eu fiz todo um processo de caminho com eles, solicitei esse pedido com eles de ir viver a experiência, né? Aí tem todo um processo. Tem todo um processo. Aí eu passei 2 anos lá. Olha. Quando foi o ano, assim, para fazer aquela avaliação, se você se identificou, se é isso que você quer mesmo, aí eu não quis ficar e eles também acharam que não era o perfil mesmo. Olha. Mas assim, foi enriquecedor, foi tudo fantástico, né, Gi? foi lindo. E lá eu vivi, assim, uma experiência do jornalismo que era muito bacana, que eu não tinha tido ainda a oportunidade de ver na profissão, que é usar a comunicação social. Eu sei que o seu canal não é um canal de evangelização, mas eu sou né? membro vocacionado da comunidade Mãe do Menor. Mas assim, eu digo que você deve ter um monte de seguidores que vão falar, fica falando de religião. Não, mas não é. A gente tá comentando de algo que você viveu, né? Isso é importante a gente ressaltar. Então, é porque lá eles me fizeram ver que Jesus era um comunicador. Jesus tinha essa questão, quando ele diz, ide pelo mundo e pregai a boa nova, pregai o evangelho. Isso é comunicação social. Isso é comunicar uma notícia, uma boa notícia. Então, eles tinham muito isso lá dentro da Central de Jornalismo e eu pude experimentar isso, assim, sabe? E você falando isso, Gi, me fez recordar aqui algo muito interessante da profissão em si, que eu lembro que quando eu fiz faculdade de jornalismo, eu sonhava com TV. E quando eu fiz a faculdade lá na Canção Nova, eu não tive a oportunidade, né, assim como você, de trabalhar lá dentro, de sentir isso que você sentiu, mas eu tive outras oportunidades em Cachoeira Paulista, né, que é a cidade que fica a Faculdade Canção Nova, a sede da Canção Nova que a gente está conversando também, né, que entramos nesse assunto. Mas assim, quando eu comecei a ter uma experiência dentro de veículo de comunicação, que eu percebia que eu tinha que passar aquela notícia, mas que eu tinha que passar de uma forma que às vezes ia deixar aquela pessoa com medo. Isso me travava completamente, isso me fez desmotivar de trabalhar, por exemplo, numa emissora grande, numa rádio grande, porque eu não queria dar aquela informação daquela forma. Eu queria dar a informação de uma forma, igual você disse, que não afetasse ali. É uma notícia, às vezes, muitas das vezes é uma notícia ruim que às vezes a gente tem que dar, igual, por exemplo, eu lidei muito na minha profissão com acidentes. Às vezes eu passava durante um acidente, eu não queria falar de acidente, mas eu passava perto de vir algum acidente, acontecer alguma coisa. Então eu falei, igual eu comentei com você, eu quero comentar aqui que a gente tava falando em off, viu, gente? Que quando eu descobri a internet, que eu podia fazer jornalismo, mostrar aquilo que eu sou de verdade na internet e ajudar as pessoas, eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar, sabe? E foi onde porque eu tava desmotivando a minha profissão, né? Eu tava desmotivando a minha profissão porque às vezes eu tinha que dar aquela notícia de uma forma que eu não queria dar, de uma forma que poderia até as pessoas ficarem com medo, entrarem em depressão, e eu não queria isso. Então eu comecei a desmotivar. E quando eu falei, não, eu posso trabalhar aqui com a internet para ajudar, para mostrar, para incentivar, não só a minha vida, não só eu, mas também outras pessoas, assim como você, assim como as suas experiências. E
foi onde também surgiu a ideia do canal e vai. Então eu achei muito importante isso que você falou da Canção Nova em si, olhar a notícia primeiro e saber como passar essa notícia, né? Porque até na nossa vida, Gi, não sei se você vai concordar comigo, eu tenho certeza que a gente precisa saber como falar, né? Porque às vezes um jeito que a gente fala, assim a pessoa pode ficar até chateada, a gente pode fazer até mal para aquela pessoa e às vezes a gente não quer isso. Mas assim, só para esclarecer, porque senão às vezes pode gerar dúvida aí nas pessoas que estão assistindo. Não é uma questão de manipular a informação. Exatamente. É a questão do olhar em cima daquela informação. Assim como eu e você podemos viver a mesma experiência, a gente vai andar aqui 2 passos e vamos torcer o pé. Nós vamos ter uma lesão muito séria no tornozelo. Você pode olhar para aquela lesão no seu tornozelo de uma forma assim: eu estou vivendo um livramento. Eu fui livrada porque no próximo passo ia ter um abismo e eu ia cair tantos metros e ia quebrar o pescoço. Eu posso olhar para minha lesão do tornozelo dizendo assim: mas que porcaria. Pra que eu precisava estar com meu tornozelo perfeito, porque hoje à noite eu precisava usar tal sandália. E agora com essa lesão horrorosa, como é que eu vou fazer? Então assim, é mais ou menos isso. Entendi. É olhar para a mesma história, mas sabendo todos os lados e decidir de qual ângulo que você vai contar aquela história, de maneira que as pessoas vão se sentir melhores e não piores. De maneira que você vai despertar sentimentos e positivos nas pessoas e não despertar sentimentos e emoções para deixar a pessoa pior do que ela está. E é isso que é importante, né? Que cai todo esse assunto aí que a gente tá falando. Gi, você é de Araxá, não é? Sou também araxaense, com essa bagagem, gente. A Gi também trabalhou em outra emissora de televisão, tem uma bagagem aí grande, mas conta pra gente como surgiu a ideia do seu canal. Eu sempre tive um sonho de ter uma oportunidade que as pessoas conseguissem viver a experiência que eu vivia. Convivendo com muita gente e conhecendo muitas histórias, porque o jornalista ele é um contador de história, né, das pessoas, então ele tem que saber ouvir muito. Eu sempre tive muito esse olhar assim de pegar, pensar coisas e trazer para minha vida. Então às vezes eu chegava na casa de alguém para entrevistar alguém, eu vou citar um exemplo, sem falar nome. Eu fui fazer uma matéria uma vez, a mulher chamou a polícia para prender o filho dela, porque ele estava muito difícil, roubava tudo dentro de casa, videocassete, DVD, televisão. Ele roubava tudo para fazer de moeda, de troca, em boca de fumo. E aí eu cheguei na casa dela para entrevistá-la e ela me mostrou a corrente que ela usou, que ela prendeu ele, para que ele não fugisse até a polícia chegar. E aí ela chorava muito e falava assim: eu criei o meu filho da forma como eu fui criada. Eu criei com todo amor, com valores, para ele ser uma pessoa de boa índole, mas eu perdi o meu filho em algum momento. Então, essa foi a minha forma de resgatar esse menino, porque eu não quero que o meu filho, amanhã ou depois, morra. Porque se ele continuar desse jeito, ele vai morrer. Isso é muito forte. Então, foi uma decisão doída, trágica, mas foi uma decisão porque eu preciso que ele mude de vida, que ele acorde. Ele não pode continuar desse jeito. E aí, aquilo, eu olhava para ele e falava assim: gente, mas que força que essa mãe teve para prender, acorrentar o filho e chamar a polícia, porque ela não queria perder ele, para ele não morrer na mão de um traficante amanhã. E aí aquilo, eu cheguei em casa e contava para minha mãe e ela chorava. Falava: filha do céu, como que uma mãe faz uma coisa dessas? Eu não consigo imaginar. E assim, para todo mundo que eu contava, porque essa história mexeu muito comigo, assim, para todo mundo que eu contava, todo mundo falava: Jesus, que coisa linda. E isso não foi pro jornal.
essa parte da história não foi pro jornal. Porque assim, o jornal ele precisava dar a informação em si, né? Mas assim, aquilo ficou no meu coração. Gente, todo mundo tem dentro de si um super-herói. Todo mundo tem dentro de si uma força que às vezes a gente não sabe de onde vem, de onde que isso surge, para se superar. Se superar, assim, seja numa coisa pequena, né, que eu brinquei aqui para dar o exemplo do tornozelo, seja para uma coisa enorme como essa mulher fez. Qualquer pessoa que você for sentar, que você for dar atenção, seja no ponto de ônibus, seja vendendo picolé, o senhorzinho que vende picolé, qualquer pessoa que vai te contar a história dela, ela teve momentos incríveis de superação. E aí nasceu, há muitos anos, essa vontade de que pudesse existir uma oportunidade, uma forma de contar para as pessoas esse tipo de histórias anônimas, de pessoas anônimas, né? Eu vejo hoje, Natália, que a internet permite isso, né? A internet, ela permite isso, porque ela, de todos os meios de comunicação que existem, né? Ela é um meio barato, né? E que você consegue investir pouco e fazer algo de qualidade para mudar a vida das pessoas e dar voz a esse tipo de história. Então aí nasceu o meu canal com esse objetivo de contar trajetórias de vida pessoais de pessoas. Gente, é super interessante o canal dela também, a gente vai deixar aqui na descrição pra você se inscrever lá também e acompanhar. Gente, é cada trajetória, não é? É incrível. Gi, a gente vai finalizando por aqui porque eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando com você. Que bagagem, que experiência incrível. Muito obrigada pela sua presença aqui no meu canal, por tirar o seu tempo, né, um pouquinho, para vir compartilhar com a gente, com você aí que está assistindo a gente, essas histórias, essas experiências, né, história de vida, que é o que a gente está conversando aqui, que é tão importante, né, um assunto tão gostoso da gente falar, não é verdade? A gente vai encerrando por aqui.